Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Livro de Levíticos. Glória a Jesus. Capítulo 14, do versículo 33, até onde o Espírito Santo nos conduzir. Livro de Levítico, capítulo 14, do versículo 33 em diante. Quem achou, diga amém. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade no lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e o outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará se a praga na casa se tem estendido. Lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa levará as suas roupas, e o que comer em tal casa lavará as suas roupas. Porém, tomando o sacerdote a entrar na casa, examinando-a, se a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Glória a Jesus. A Bíblia nos diz, a própria Bíblia, em uma das epístolas do apóstolo Paulo, que tudo o que foi escrito neste livro, para o nosso ensino, para a nossa orientação, foi escrito. Deus está aqui nesta passagem orientando qual
é a atribuição do sacerdote referente a males, referente a situações que aconteciam no meio do povo. A Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, saíram com Israel mais de 600 mil homens. Nós estamos falando de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Deus está dizendo aqui a Moisés e Arão, Arão que foi o primeiro sacerdote, o primeiro homem a ser separado ao sacerdócio, podemos dizer assim: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dei por possessão, assim que vocês entrarem em uma nova etapa, assim que vocês entrarem em um novo ciclo de vida, se por um acaso em uma das casas destes 600 mil homens que vocês estão liderando, que vocês estão pastoreando, se alguém procurar o sacerdote e disser: na minha casa apareceu algo estranho, na minha casa algo mudou, na minha casa o ambiente já não é mais o mesmo, na minha casa eu estou sentindo algo estranho acontecendo. Neste caso, a Bíblia está dizendo de algo tipo uma lepra. Quando a Bíblia fala de lepra, a Bíblia está falando de pecado. Quando a Bíblia fala de lepra, a Bíblia está falando de maldição. Pecado e maldição são duas coisas que estão associadas. Por isso eu cantei aqui: se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos teus, aonde você colocar a sua mão, aonde você colocar a planta dos seus pés, o segredo da vitória na vida do crente não depende de campanha, não depende de nenhum tipo de artifício humano. O segredo da minha vitória é atentamente ouvir e obedecer a voz e a palavra de Deus. Deuteronômio 28 diz: as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Lá em Deuteronômio, Deus nos mostra as consequências daquele que obedece a Deus. Te colocarei por cima e não por baixo, serás cabeça e não cauda. Então, lepra, pecado, maldição. Quem está me entendendo até agora, diga amém. Luciano, pode deixar sem um fundo, te agradeço, obrigado. Lepra, apareceu uma mancha, apareceu covinhas, ou seja, buracos nas paredes da minha casa. Veja a importância de um sacerdote. Quando alguém tem um problema na parte espiritual, quando alguém tem um problema na parte emocional, quando alguém tem um problema na parte matrimonial, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é procurar uma orientação sacerdotal. O sacerdote tinha todo um trabalho para lidar com o pecado do povo, para lidar com a falha que acontece no seio do ser humano. Todos nós somos suscetíveis a falhas, então Deus deu metodologias para nós trabalharmos aquilo de errado que acontece com a gente. Talvez você esteja pensando: pastor, eu falei algo que eu não deveria falar hoje. Pastor, eu fiz algo que eu não deveria ter feito ao longo da minha vida. Eu quero te dizer que isso é normal, estas coisas acontecem, eu e você somos suscetíveis a falhas. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer colocar em você um sentimento de culpabilidade. Ele quer que você viva preso a este erro, viva
preso a este pecado. Isto acontece, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos os homens pecaram, mas a Bíblia também diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, tem pessoas que não conseguem se libertar, tem pessoas que não conseguem voar, tem pessoas que estão presas, amarradas. Talvez você esteja preso no erro, amarrado no erro, mas nessa noite existe algo poderoso aqui neste lugar, que é capaz de arrebentar as correntes que te prendem na culpabilidade. Será que tem alguém já escutando o barulho do arrebentar das correntes aqui nessa noite? Sentimento de culpa que impede a pessoa de viver, de sonhar. Você sabe o que significa diabo? É o quê? Fala mais alto. Fala mais alto. Acusador. Irmão, o diabo, ele veio para te acusar. Quem é que gosta de ser acusado aqui? Acusador. Tem uma história que diz que assim que Martim Lutero se converteu, quantos já ouviram falar de Martim Lutero? Ele virou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Vidas foram impactadas pelo grande reformador. Era um monge católico que, vendo a Bíblia, lendo a Bíblia, descobriu que existia mais tradição da Igreja Católica do que cumprimento da palavra de Deus. Então ele rompe com a Igreja Católica e ele promove a reforma protestante. Ele diz: todos podem ter acesso à salvação. Nós somos salvos pela graça, não pela tradição. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E ele diz: somente pela graça, somente pela palavra. Oh, aleluia! E ele faz uma revolução. E o diabo então o visita. Ele tem um sonho, onde ele está no seu quarto. Ele tem uma visão que o próprio Lúcifer se manifesta diante de Martim Lutero e diz: você, Martim Lutero, não pode pregar a palavra de Deus. Você é um homem pecador. O seu passado é um passado terrível. O seu passado é um passado negro. Eu sei e te acompanho. Veja bem, meu irmão, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não fique com medo, porque o medo é um sentimento diabólico. Deus não te deu um espírito de medo nem de covardia. Deus te deu um espírito de fortaleza. Se entrou alguém com medo aqui nessa noite, o espírito da autoridade de Deus vai te revestir. Será que você está sentindo o que eu estou sentindo aqui nessa noite? O diabo disse: eu acompanho a sua história desde o seu nascimento, desde a sua adolescência, desde a sua juventude. E eu tenho aqui anotado, neste livro, ele tinha um caderninho, na visão de Martim Lutero. Eu tenho aqui anotado tudo o que você fez. Você quer ouvir, Martim Lutero? Ele falou: pois não. Tal dia, mês tal, ano tal, você fez isso, isso e isso. Na verdade, Martim Lutero disse: é verdade. No ano de 1900 e tal, 1500 e tal, 1490 e tal, você fez isso, isso e isso. Ele falou: é verdade. Que vergonha, hein, Martim Lutero? Pois é. No ano tal, você fez isso, isso, isso. É verdade. E Martim Lutero passou uma noite ali com o diabo, conversando, dialogando. E o diabo já estava cansado.
quase terminando a lista e lendo todos os pecados de Martim Lutero, todos os erros e falhas de Martim Lutero. Aí quando chegou quase no alvorecer, Martim Lutero vira-se para ele e disse: você terminou? Ele disse: eu acho que eu terminei sim. Ah, mas acho que você não terminou não. Escreve aí no final de todos os meus pecados, escreve aí no final desse livro: e o sangue de Jesus Cristo, oh aleluia, nos purifica de todo pecado. Diga para o seu irmão: você já está purificado no sangue do Cordeiro. Lepra, maldição. Lepra, pecado. Covinhas nas casas. O sacerdote entrava e olhava, inspecionava. E ele olhava: tem lepra ali. Tem lepra ali. Será que se o sacerdote for nas nossas casas hoje, será que encontrará vestígios de lepra? Será que se o sacerdote, o sumo sacerdote, entrar no nosso computador, encontrará covinhas verdes? Será que se o sumo sacerdote entrar em nossas redes sociais e fizer a inspeção, encontrará as nossas casas limpas? Será que se o sumo sacerdote entrar em nossos corações, encontrará a presença do Espírito Santo de Deus? Será que se o sumo sacerdote entrar nos nossos pensamentos, encontrará uma mente lavada e remida no sangue do Cordeiro? Quem está entendendo a palavra de Deus? O sacerdote examinava a casa. E se ele entrasse na casa e se ele visse a mancha, a lepra, ele disse: ó, fecha. Segura um pouquinho aí, fecha isso aí, para um pouquinho. Vamos fazer uma análise, vamos fazer uma reflexão de como é que está a nossa casa, de como é que está a nossa vida espiritual. Como eu disse, todos nós somos suscetíveis a falhas e a erros, todos nós podemos falhar. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém, porque o único que pode nos julgar é o Senhor Deus. Mesmo que tenha alguém te julgando, mesmo que tenha alguém te analisando, eu quero te dizer uma coisa: a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Fecha a casa. Durante 7 dias volta. Olha, aquela pedra ali ainda está suja, está manchada. Arranca aquela pedra. Tira essa covinha verde, irmão, que está impedindo o seu progresso espiritual. Às vezes Deus quer me usar de uma forma sobrenatural, às vezes Deus quer te usar de uma forma extraordinária, mas tem covinhas, tem pedras. Tira. Nessa noite o Espírito Santo está tirando as pedras, as covinhas. Joga fora tudo aquilo que bloqueia o teu desenvolvimento. Joga no lixo tudo aquilo que está atrapalhando o teu crescimento. Você veio aqui nessa noite porque o sumo sacerdote está passando em cada casa aqui, está tirando, está limpando. Aleluia, a Bíblia diz que ele limpou, ele
raspou, raspou, raspou. Ei, ele está entrando aqui no meu e no teu coração e está raspando, raspando, raspando. Sabe por quê? A minha casa, a tua casa é morada do Espírito Santo de Deus. Depois voltará e examinará e tirará as pedras contaminadas e depois mandará raspar por dentro. Está entendendo, irmão? Se a gente não fizer uma raspagem de vez em quando, esse ódio vai criando crosta. Se a gente não fizer uma reciclagem de vez em quando, esse negócio vai ficando feio, 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 feio. Se a gente não pegar a nossa aliança com Deus, tirar e passar qual que é o nome desses negócios que dá brilho em aliança? Caol. Pegar um paninho, uma flanela e dar um polimento, a aliança vai ficando escura e suja. Esses dias eu tirei a minha aliança para dar uma limpeza. Peguei esse produto que você falou aí, peguei uma flanelinha e estou limpando. Estou limpando a aliança. Estou limpando a aliança. A sujeira está saindo e a aliança está sendo renovada. A sujeira está saindo e a aliança está sendo renovada. Tem gente que entrou aqui, estava com crosta. Tem gente que entrou aqui que já estava cheio de cova. Mas o Espírito Santo está limpando, 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 está limpando. Você vai sair daqui hoje com a sua aliança renovada. Será que tem alguém entendendo a palavra de Deus? Joga essa mão para o alto e glorifica o nome do Senhor Jesus. Faça uma reciclagem, irmãos. O pecado, ele corrói a casa, corrói relacionamentos, corrói famílias, corrói casamentos. Por isso que a igreja é um canal de bênção. E eu finalizo aqui esta palavra. O versículo, olha o que diz os demais versículos. Versículo 48. Porém, tornando o sacerdote entrar na casa, examinando-a, se a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. O sacerdote está declarando que a tua casa está limpa, está limpa, está limpa, que a tua casa está curada, está curada, está curada, está curada. Depois tomará para espiar a casa curada, 2 vezes de pau de cedro, e carmesim e sopo. Aqui fala do sacrifício de Jesus Cristo. E degolará uma ave no vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará o pau de cedro e o sopo, que é um algodão, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Ou seja, pastor, não entendi. Isso aqui era uma sombra do que viria a acontecer. A casa hoje somos eu e você. Jesus Cristo é este animal,
o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário. Então, quando você aceita Jesus, quando você serve a Jesus, o sangue de Jesus está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Somente aqueles que entenderam a palavra de Deus se coloquem de pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. Jesus vem e salva, irmão, e liberta, e nos limpa. E depois que Jesus vem, me salva, te liberta e te limpa, Ele arranca e raspa toda a lepra, todo o pecado. E depois, sabe quem vem morar aqui? O Espírito Santo da santificação. Jesus salva, justifica e o Espírito Santo nos santifica. Quantos são moradas do Espírito Santo aqui nessa noite?